Quer entender direitinho quais os segredos de alguém que faz uma redação nota 1000? Então vem comigo que eu vou te explicar passo a passo. Oi gente, estamos de volta aí para conversar hoje sobre os segredos de uma redação nota máxima no Enem. A gente sabe que para alcançar a redação nota máxima muitas coisas são importantes, não é? O processo de estudo ele é muito importante. Então, se você ainda não viu, está começando a estudar para o Enem agora, está meio perdido, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui no card, em que eu te ajudo aí a organizar um pouco os seus estudos para a redação do Enem, tá bom? E isso é fundamental para a gente chegar numa redação desse nível que a gente vai ver hoje, tá? Olha, a redação de hoje, ela tá muito especial, ela tá muito boa. Então, eu acho que eu já mereço aí um voto de confiança seu. Então não esquece, tá? De deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os nossos vídeos, os nossos conteúdos. A gente tá com vídeo toda semana para você, te ajudando tanto na forma da redação, quanto na construção das ideias. Então, fica aqui com a gente, tá certo? Vamos dar uma analisada então nesse texto. Essa redação eu pedi autorização para usá-la aqui como exemplo. Ela é do nosso aluno aqui da consultoria especial do Agora Disserte, do Alessandro. Então, nós vamos analisar aqui juntos a redação produzida por ele e você vai entender direitinho o que é preciso fazer em cada parte da redação para alcançar a nota máxima, tá? Essa redação foi feita para o tema Por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo? Esse também é um dos temas que a gente lança aqui para você toda semana, gratuitamente. O link, caso você queira acessar a esses temas, também vai estar aparecendo aqui na descrição para você, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aí comigo como que esse texto foi feito, como ele foi construído. Começando, obviamente, pela introdução. Nos gibis, Jessica Jones é uma heroína que sofre de transtorno de estresse pós-traumático após terminar um problemático relacionamento com o vilão Killgrave. Fora da ficção, relacionamentos abusivos também são recorrentes e, apesar de poderem afetar negativamente os dois sexos, é na mulher que esse efeito é mais proeminente. Em síntese, o que torna difícil sair dessa situação é o poder que o homem exerce sobre a mulher em razão de uma sociedade machista e a falta de alcance que as organizações não governamentais, ONGs, especializadas possuem. Vamos entender aí primeiro a primeira parte da introdução. Olha aí, tá marcadinho para você de lilás, coisas importantes dessa primeira parte. A função dessa primeira parte é apresentar o tema. É o que a gente chama de contextualização. Se você ainda não viu as nossas aulas de introdução, vai aparecer aqui no card para você também, tá? Para entender direitinho essa estrutura da introdução e ver outros exemplos, outras formas de construir a introdução, tá bom? E a gente tem duas coisas importantes logo nessa apresentação do tema. Ele, primeiro, já utiliza um repertório cultural, ele já traz uma informação que não estava nos textos de apoio, então ele já mostra ali o conhecimento de mundo dele e associa esse repertório ao tema, né? A questão do relacionamento abusivo, porque o repertório traz um exemplo, né? Como ele escolheu um repertório que é ficção, que nesse caso aqui é a citação de uma história em quadrinhos, que depois virou filme e tudo mais, pro filme ou série de TV, eu não entendo muito de heróis. Mas enfim, como ele citou a ficção, ele compara depois com a realidade. Isso é fundamental, tá certo? Por quê? Porque o objetivo do texto não é falar sobre a ficção. Não é fazer uma resenha sobre o gibi e tudo mais. Então, ele usa só como desculpa para tocar no tema. Então, ele cita a ficção, mas compara logo depois com a realidade. Em seguida, a gente vai ver aí que aparece uma referência direta ao tema, né? Então, marcando ali bem claramente relacionamentos abusivos. As palavras-chave do tema precisam aparecer logo nessa primeira parte da introdução, tá bom? Para mostrar que você não está fugindo nem parcialmente, muito menos totalmente ao tema, ok? E aí, ele faz uma outra coisa muito importante, que é a restrição da abordagem. Como o tema era por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, e ele quer focar mais num olhar, né, especificamente ali, num ponto de vista, que é o ponto de vista da mulher, então ele faz essa restrição ainda na abordagem do tema. Muito importante para que a gente também não deixe no nosso desenvolvimento parecer que a gente está fugindo
do tema ou especificando demais, você já deixa esse direcionamento na introdução. Em seguida, a próxima parte aí da introdução, ainda marcada aí de vermelhinho clarinho, é a parte que a gente chama de tese. Na tese deve aparecer a nossa opinião e, de preferência, aparecer também o nosso projeto de texto. Então vamos dar uma olhada nisso, olha lá. Primeiro, a gente observa que ele faz a abordagem completa do tema agora, né? Porque o tema era porque é tão difícil sair. E aí ele fala ali, olha, difícil, o que torna difícil sair dessa situação. E aí, em seguida, ele vai dar a opinião dele, né? É o poder que o homem exerce sobre a mulher. Esse é o ponto principal da opinião dele, do ponto de vista dele. Mas, além disso, ele apresenta pra gente também os argumentos. Ou seja, o projeto de texto que ele tem para comprovar essa opinião principal, de que o que faz ser difícil para uma mulher sair de um relacionamento abusivo é o poder que o homem exerce sobre ela. Quais são os argumentos que ele vai usar para sustentar isso? Primeiro, em razão de uma sociedade machista. E segundo, a questão da falta de alcance que as organizações não governamentais especializadas possuem, certo? Então ele tem, num parágrafo apenas do texto, ele já mostra coisas que são fundamentais para a redação. Para a competência 2, repertório cultural, abordagem completa do tema. Para a competência 3, ele mostra o projeto de texto. Então isso é fundamental, já abre a redação, deixando uma boa impressão aí para o corretor, né? Além disso, obviamente, a gente observa que esse parágrafo não tem nenhum desvio na modalidade escrita, na competência 1, ele está perfeitinho. Ele cumpre o papel da introdução, a introdução está inteira ali, ela não é embrionária. Então também ali na competência 2 a gente tem tudo cumprido até agora. E a gente observa ainda a presença de elementos coesivos dentro do parágrafo. Então ele está cuidando também aí da competência 4, certo? Observe aí marcadinho de amarelo para você, como a gente tem ali, olha, apesar de, o em síntese, o dessa situação para evitar repetição, tá? Então a gente tem o uso produtivo aí de elementos coesivos. Vamos dar uma olhada agora no D1, o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro prisma, cabe o entendimento do papel que a sociedade patriarcal tem na problemática dos relacionamentos abusivos. Desde as primeiras civilizações, a mulher era tida como inferior, e esse pensamento ainda tem resquícios nas estruturas sociais atuais. Assim sendo, em muitos relacionamentos, a mulher é vista como posse do homem, que a manipula para se afastar de suas amigas e de sua família, tornando-a dependente dele emocionalmente e por vezes até financeiramente. Essa dependência cria na mulher a impressão de que ela não pode terminar seu relacionamento, pois isso teria muitas consequências negativas para ela. Então, de cara, a gente observa quanto à estrutura, a abertura desse parágrafo de desenvolvimento com a frase que a gente chama de tópico frasal. Essa é marcadinha aí de laranja clarinho para você, né? O que é o tópico frasal? É a frase do parágrafo de desenvolvimento que tem a ideia principal, a ideia central ali, tá? Nós já falamos também sobre a estrutura do desenvolvimento, vai aparecer aqui para você o card. A gente também falou nos últimos vídeos, nas 2 últimas semanas, um pouco sobre a argumentação. Então também pode te ajudar aí a ver os nossos vídeos sobre método indutivo e método dedutivo, tá? Também já vai dar uma luz aí sobre o parágrafo de desenvolvimento. Mas voltando aqui, como a gente viu no projeto de texto dele na introdução, a primeira coisa que ele disse que era a causa era a sociedade patriarcal. Então, aparece aqui a questão da sociedade patriarcal, bem neste parágrafo, nessa primeira frase do parágrafo, aliás, né? E aí, continuando, outra coisa muito importante sobre essa frase é a presença de um conectivo do tipo operador argumentativo. Nós falamos sobre isso, sobre o que são os operadores argumentativos, quando a gente analisou o manual do corretor de redação do Enem, especificamente sobre a competência 4. Provavelmente vai aparecer aqui no card para você também, caso você não saiba o que é, tá? Mas eles são fundamentais na construção da redação. É obrigatório que haja, em pelo menos 2 parágrafos, a presença desses operadores argumentativos no início ali, para que a gente ganhe a nota máxima na competência 4. Então, ele já cumpre essa função aí neste parágrafo, né? Avançando, nas próximas frases desse parágrafo de desenvolvimento, marcado de verde, a gente vai ver a fundamentação, ou seja, a parte do parágrafo que serve para sustentar,
para dar a base para a ideia principal presente no tópico frasal. E aí ele usa como repertório uma percepção da realidade, que também é possível, que é aceita pela banca, né, do Enem, como um repertório válido, tá? Então, ele cumpre aí também com algo que é obrigatório na competência 2. E ele usa esse repertório da maneira mais produtiva possível, né? Da melhor forma possível, no auge do repertório, que é esse uso associado ao argumento, associado à ideia presente no tópico frasal, né? É o que a gente chama de uso produtivo do repertório. E ele faz isso lá no finalzinho, né? Na última frase desse parágrafo, tá? A gente repara ainda que todas as ideias estão desenvolvidas, né? Ele não deixa as ideias soltas, ele explica, ele desenvolve todas as ideias. Isso é fundamental para a competência 3. Então, continuamos tendo aí uma boa produção, né? Obedecendo direitinho as regras impostas ali pelo manual, tá? Quanto ao competência 1, também não temos nenhum desvio de modalidade escrita, então tá tudo certo. Analisando a competência 4, que é a coesão, nós já vimos a presença do operador argumentativo no início. No entanto, é preciso haver também elementos coesivos ao longo do parágrafo, dentro do parágrafo. E a gente vê aí, ó, marcadinho para você de amarelo, a presença desses elementos coesivos, bastantes elementos coesivos ao longo desse parágrafo. Avançando para o D2, vamos ler lá o que ele fala. Nesse contexto em que o relacionamento torna-se uma espécie de prisão, as ONGs se mostram de grande serventia, logo precisam ter um alcance maior. O documentário Meu Relacionamento Abusivo relata a história de várias mulheres que só conseguiram sair de relações atormentadoras após o contato com movimentos feministas, que as convenceram de que a culpa de sua situação não é delas, mas sim do agressor. Esse auxílio especializado, que normalmente não vem de pessoas mais próximas, pode vir dessas organizações. Assim sendo, ceder espaço para sua atuação se mostra de grande valia no combate à problemática. Reparem que, mais uma vez, ele começa pelo tópico frasal, certo? Ele começa ali pela a frase inicial, mostrando a ideia principal desse parágrafo. E começando também com a presença de um operador argumentativo, certo? Olha lá, o nesse contexto, ajudando aí a estabelecer a relação entre o D2 e o D1, funciona como um operador argumentativo e ele ainda vai além nessa coesão. Ele faz também um chamado gancho semântico, ou seja, ele aproveita a ideia do parágrafo anterior para fazer um gancho para a ideia deste parágrafo, tá? Esse é um nível excelente de coesão entre parágrafos. Faz aí a sua redação também, tá bom? E aí ele coloca, como a gente viu, né, a ideia principal, que é a ideia das ONGs, que é a ideia que ele tinha afirmado lá no primeiro parágrafo, na introdução, né, que seria o segundo argumento dele. Então cumpre plenamente ali com o projeto de texto que ele tinha avisado pra gente que faria na introdução. É para isso que serve o projeto de texto, é para isso que você precisa planejar as suas ideias antes de escrever a sua redação, tá? Avançando, vamos olhar o desenvolvimento desse parágrafo, não é? A fundamentação. De verdinho aí marcado para você, a gente vê mais uma vez um repertório cultural. Então, repare que a gente tem repertórios de tipos variados em todos os parágrafos até agora, né? Então, mostrando aí um repertório bem vasto, bem variado, e isso não é suficiente. A gente tem que ter um repertório com uso produtivo, ou seja, esse repertório precisa estar associado ao nosso argumento, né? A ideia principal do parágrafo. E ele faz isso. Ele legitima o repertório, ele explica de onde veio, não é? Ele faz citação aí, no caso, a um documentário. Ele faz um uso que tem a ver com o tema, então o repertório é pertinente. E ele faz esse uso produtivo do repertório, associando ao argumento. Esse é o nível máximo aí que a gente espera de um parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Olha, só por isso aí, acho que a gente já merece o seu like, né? O Alessandro que fez essa redação e eu também tô aqui trazendo esse vídeo pra você, não é não? Então deixe seu like aí pra gente, não esquece, tá? Antes de a gente terminar a análise do D2, não custa nada a gente de novo comentar sobre a importância da coesão e dos elementos coesivos dentro do parágrafo, e não apenas entre os parágrafos de desenvolvimento. Olha aí de novo como a gente tem um repertório produtivo, variado, de elementos coesivos também, tá? Marcados aí pra você. E vamos para a principal no sentido de mais temida, né? Parte da redação, que é a conclusão. Vamos lá.
Portanto, urge que o Ministério da Educação, através de um projeto de lei a ser entregue à Câmara dos Deputados, institua a obrigatoriedade de palestras semestrais nas escolas, ministradas por psicólogos ou outros profissionais qualificados, sobre os temas de igualdade de gênero e relacionamentos abusivos. Ademais, faz-se necessário que as mídias, como a televisão, cedam espaços em sua programação para a divulgação do trabalho de ONGs especializadas no tema. Com essas medidas, espera-se que não apenas super-heroínas consigam se libertar de relacionamentos ruins, mas também as mulheres reais. Ai, lindo, não é mesmo, gente? Vamos olhar lá então. Primeiro, que ele já começa a conclusão, de novo, com um operador argumentativo, ok? Ele começa aí com um portanto, ajudando nessa relação aí entre as ideias, tá? Normalmente, a gente fala que a conclusão pode começar pela retomada da tese, mas isso não é obrigatório, tá bom? Na conclusão. E nessa redação aqui, ele não faz isso, ele vai direto para a proposta de intervenção, que está aparecendo aí agora pra gente de azul. A proposta de intervenção pode ser uma proposta ou podem ser mais de uma proposta, normalmente duas, né? O manual, ele não estipula uma quantidade, tá? O que a gente costuma orientar você? E a gente orientou a mesma coisa para o Alessandro e por isso ele faz desse jeito. Não pode esquecer de que o seu projeto de texto tem que estar amarrado. Então, se você quiser fazer uma proposta só, ela precisa resolver os dois problemas que você discutiu no desenvolvimento. Senão, a coerência fica solta. O projeto de texto não fica todo fechado, então você vai perder ponto lá na competência 3, tá? Agora, para a competência 5 mesmo, que avalia a proposta de intervenção, o importante é pelo menos uma das propostas que você apresentar estar completa, o que significa que ela deve ter 5 elementos. Nós também já falamos sobre isso aqui. Dá uma olhada no vídeo aí sobre conclusão, dá uma olhada também no vídeo em que a gente falou sobre o manual do corretor, especificamente pensando na competência 5, tá? Tem tudo isso aqui já pra você, meu bem. Tem vídeo dessa aqui pra você aproveitar aí, estudar bastante, maratona os nossos vídeos, garanto que vai te ajudar aí na nota do Enem, tá? Depois vocês voltam pra me contar. Então vamos olhar primeiro a proposta que aparece primeiro, que também é a proposta mais completa, portanto, é a proposta que foi avaliada, tá bom? Então, olha lá. Urge que o Ministério da Educação, então a gente tem ali, ó, o Ministério da Educação como o agente, ok? Aquele que vai fazer alguma coisa. Esse é o primeiro elemento. Depois a gente tem, através de um projeto de lei a ser entregue à Câmara dos Deputados, temos aí então o segundo elemento aparecendo, o meio, o como ele vai fazer isso. Depois a gente tem a ação, a coisa que vai ser feita efetivamente. Institua a obrigatoriedade de palestras semestrais nas escolas sobre os temas igualdade de gênero e relacionamentos abusivos. E aí reparem que tem uma outra coisinha ali, né, aparecendo no meio ali, né, quebrando a ação. A gente tem o detalhamento da ação. Então esse é o quarto elemento obrigatório, tá? O detalhamento é como que essas palestras vão acontecer. Elas vão ser ministradas por psicólogos ou outros profissionais qualificados. E a gente tem, posteriormente, o efeito, que ele aparece lá no finalzinho, né, da redação. O efeito, ele serve para as duas propostas que ele faz, né? A proposta menos completa é essa aí, olha. Ademais, faça necessário que as mídias, como a televisão, cedam espaço em sua programação para a divulgação do trabalho de ONGs especializadas no tema. Isso tem como objetivo aqui apenas cumprir com o projeto de texto, resolvendo o segundo problema ali para ele não ficar muito solto, né? Mas a proposta mais completa foi a primeira, que fica completa de verdade só no final. Com essas medidas, espera-se que não apenas as super-heroínas consigam se libertar de relacionamentos ruins, mas também as mulheres reais. Então, o objetivo dessa proposta, o efeito esperado, a finalidade, é que as mulheres reais consigam se libertar dos relacionamentos abusivos, né? E aí, observa aí que tem uma outra questão muito interessante, que eu marquei de roxinho para você também, que é a circularidade que ele faz com a contextualização. Então, ele não volta a reafirmar o ponto de vista, mas de alguma maneira ele reafirma aquilo que foi aparente na introdução, né? Então, essa circularidade é muito importante para o projeto de texto mesmo ficar completo, tá? Então, é bem interessante essa retomada que ele faz da ideia das super-heroínas e comparando com as mulheres reais, assim como ele fez na contextualização. De novo,
A presença dos elementos coesivos é presente ao longo de todo o parágrafo de conclusão, não apenas no começo, né? Então observa aí também marcadinho de amarelo como ele faz uso aí de estratégias coesivas. Show de bola, gente! Conseguiu aí entender? A gente viu então um exemplo de redação feita por um aluno nosso aqui da consultoria do Agora de 7, que ganhou a nota máxima, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado a ter algumas ideias ali para a organização da sua redação, e se você também quiser ser um aluno aqui da nossa consultoria, é só entrar em contato com a gente pelo formulário que está aqui na descrição, tá bom? Além disso, a gente tem temas de redação toda semana para você nas nossas redes sociais, então segue a gente lá, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter e no Facebook, onde, além dos temas de redação, a gente também tem outros conteúdos para você, dicas de modalidade escrita, dicas de repertório cultural, então segue a gente lá nas redes sociais também, tá bom? Espero que você tenha gostado, um beijão e a gente se vê na semana que vem.